Oi, lindas! Que bom recebê-la mais uma vez em mais um programa de podcast do Tá Juntas. Hoje o tema é para aquelas mulheres que estão gestantes e as mamães que já estão com o bebezinho no colo, mas não sabem que profissional procurar para eternizar aqueles momentos, não só do bebê, mas também como da família, desde o nascimento até 6 meses, um ano ou mais. Hoje o assunto mais é para a fase do newborn. Aquela foto linda, meu Deus, que a gente só olha aqueles bichinhos tudo empacotadinho, dentro da cestinha, em momentos bem lindos que a gente fica namorando aquelas fotos. Então, hoje, vim aqui com uma profissional fotógrafa. Ela que é, como é que eu posso dizer? Ela é uma referência muito grande aqui em Carpine, região, que trabalha com esse trabalho. E eu já fui fotografada por ela e eu sei o quanto ela é extraordinária em cada clique, em cada parte de ajeitar, não só a gente adulto para fazer uma fotografia bonita, mas assim, os bebês. Então ela tem a delicadeza, tem o cuidado, a mãe que vai precisar amamentar, ela dá o espaço. Então, vim com ela aqui trazer esse tema, porque eu sei que muitas me pediram e disseram, Thaís, eu não conheço uma profissional em Carpina que trabalha com newborn, que seja paciente, que tenha amor pelo trabalho, e hoje eu trouxe. Então, eu apresento aqui para vocês Karine. Que coisa gostosa, né? Fala, bebê! Chamando sempre todo mundo de bebê com esse jeito gostoso, É. Thaís. E que convite maravilhoso estar aqui falando dessa fotografia, da fotografia de newborn, que é uma das fotografias assim que eu amo de paixão. Vai ser muito bom esse bate-papo para a gente conversar, tirar dúvidas. E é muito gostoso estar aqui com você na sua presença, é sempre muito Ai, que maravilhoso. bom. Então fica com a gente. Mas a gente sabe, assim, quem não passou pelas suas mãos, pelo seu olhar, pela sua técnica, não sabe a essência que você tem. Mas eu que já passei, e no dia que foi as minhas fotos, eu presenciei umas fotos. Não foi necessariamente o newborn, mas eu saio stalkeando. Eu stalkeio, viu? Eu stalkeio bastante. Então, quem stalkeia tá aqui. Então, a gente dá pra sentir nas fotos, dá pra sentir nos stories, dá pra sentir quando você joga a sua energia para esse momento. Então, as que não tiveram ainda a oportunidade de contratar Karine para esse processo, não pensem duas vezes, tá? Karine, ela trabalha junto com o marido dela, Vital, Grande fotógrafo. muito. E eu tive também o primeiro contato com o Vital, primeiro, antes de chegar nela, eu tive primeiro contato com ele. Isso. Então, ele fotografou o noivado do meu irmão. Então, foi através desse noivado que eu disse: Nossa, ele veio aqui, me acolheu, vamos fazer uma foto? Eu digo: Vamos, estou precisando. E aí foi quando eu conheci Karine, que Karine foi que tirou as minhas fotos profissionais. Isso aí. E é tão bom, Karine, quando a gente, mulher, procura uma outra mulher para tirar nossas fotos. Verdade. E é isso que eu quero que as mulheres sintam, porque esse programa é de mulher Pra para as mulher. mulheres. Isso. Então, isso é muito bom, porque a gente se sente mais à vontade. Embora que o homem seja muito profissional, mas é diferente a essência. Isso. A mulher entende o jeito da mulher. E de mulher para mulher, É muito muito melhor. gostoso. E sem falar que, assim, você sendo mãe, você também tem a essência do cuidado com o bebê. É verdade. Então, e a gente sabe quem gosta de trabalhar com o bebê. Isso. Quem não gosta, a gente percebe no clique, a É gente verdade. percebe no acolhimento e na entrega da foto retirada. É verdade. A gente vê que a imagem ela não fica posicionada, ela não tem um olhar de captou o melhor do meu filho, captou o melhor da essência da família. Não tem essa entrega desse olhar, essa essência. Você se sente bem, Thaís. Você se sentir bem, sentir no lugar que você está sendo muito acolhida, sem pressa, sem agonia, tudo no seu tempo. E principalmente, tudo no tempo da maior estrela, que é o meu bebê que está ali. Isso. Então, ele tem que se sentir bem, a mamãe tem que se sentir bem, e isso é que dá um resultado de um newborn tão valorizado, tão bonito. Eu quero que você diga agora para as nossas telespectadoras
onde fica seu estúdio. Antes da gente começar nossas perguntinhas, porque surgiram algumas perguntinhas, quero que você diga onde é que você atende, junto com o Vital, onde é que fica seu estúdio, como é seu estúdio, para que elas possam se imaginar dentro do seu estúdio, e como também é a questão do acolhimento de vocês. Se esse acolhimento já acontece desde o primeiro contato no telefone, e quando eles chegam lá, eles sentem a energia, porque assim, a gente quando tá perto de vocês, a gente sente a energia o quanto vocês amam o que você faz. Então, saber estar próximo de pessoas que saber que amam o que faz, a gente já sabe que dá certo. E assim, a gente tá no Isso. lugar certo, com as pessoas certas e não tem como dar errado. Passe para elas essa sensação. Gente, a Speed Photo Studio está localizado na Avenida Padre Rocha, 311, ali próximo à Honda, bem na Rua do Salesiano. O estúdio, ele é algo voltado para você. É algo voltado para a sua essência. Geralmente a gente faz isso no primeiro contato. A cliente ela já consegue, no primeiro contato, sentir um pouco desse carinho, dessa atenção no próprio atendimento. E quando ele chega ali no estúdio, ele já chega não mais como um cliente. Ele chega numa relação de amizade. Muitas vezes as clientes chegam para mim e dizem assim: Karine, parece que eu te conheço de outras vidas. E aí é o ponto-chave. E aí é o ponto-chave porque é massa essa conexão. A conexão é tão grande que, às vezes, a gente conversando e a gente acaba entrando na história, na vida desse cliente, e isso faz toda a diferença. E, às vezes, quando a cliente chega lá dentro e diz assim, vocês fez fotos maravilhosas. Não fiz fotos maravilhosas, bebê. Você estava à vontade para aquele clique. Você estava querendo se sentir bela para ser fotografada, e isso faz toda a diferença. Então, a Speed, ela está sempre aberta para receber você, está sempre aberta para receber sua família, receber esse bebezinho que está chegando com muito amor e carinho. Esse preparo, Karine, ele vem assim, a busca, na verdade, para esse momento do newborn, ele vem desde a gestação, ou você percebe que as mulheres já buscam você antes de engravidar ou quando o bebê já está no colo? Muitas mães, a especialidade do estúdio hoje é as grávidas, que eu chamo carinhosamente de lindas, e elas acreditam nisso, chega nesse estúdio. Então, quando ela é fotografada, né, grávida, ela já tem um sonho de fazer aquela foto newborn. E aí começa toda a conexão de como é que eu vou fazer, Karine, com quanto tempo eu posso fazer. E aí ela acaba construindo essa ideia do ensaio newborn e ela sempre volta para fazer esse ensaio. Mas sempre, geralmente, é mais assim durante a gravidez, né? É um sonho. Qual é a mãe que não engravida, que não sonha com aquele empacotadinho, aquele casulo aqui? Que eu acho que é o mais Muito gostoso que tem, gostoso. meu Deus. É olhar aqueles pacotes assim, bem amarradinhos. Diz, ai, meu Deus, parece que é uns pacotes bem pequenininhos, que a gente não quer desamarrar. E tem mais. É uma fase que passa muito rápido, Sim. né? Porque aquela expressão do recém-nascido, com 7, com 8 dias, com a criança com 1 mês, ela vai perder toda a expressão. E aí, quando a mãe volta, depois para fazer o acompanhamento, faz assim, Karine, já mudou tanto aquela expressão do rostinho, aquele pezinho pequenininho, assim. E é muito gostoso compartilhar desses momentos com elas. E passa muito rápido mesmo, Karine. Não é à toa que a gente vê assim que o bebê, vamos supor, a gente tem até uma noção de que quando o bebê nasce, vamos lá, o bebê nasce com 24 horas, ele vai começar a fazer o xixi, vai começar a fazer o cocôzinho, ele vai desinchando. Então a gente começa a entender que, opa, esse aqui é o meu bebê. Então até o momento que ele nasce, para que você também depois venha, depois de 24 horas, ter a noção de como é seu bebê de verdade, então você vai entender o quanto ele perde aquela característica do nascimento. A mesma coisa é no tempo para tirar as fotos. Então, sempre mais ou menos, Karine, quanto tempo mais ou menos que as mães têm que procurar para fazer essas fotos? Com 7 a 15 dias ou com 5, já preparando para 7? Como é esses dias? Com 5, 10 dias, no máximo 15 dias. Porque aí, com 15 dias, ele já começa, como você disse, a perder a expressão do Isso. recém-nascido. Perder até o vínculo fetal, que a gente utiliza para acalmar o bebê, a gente utiliza. Então, as articulações do bebê já não ficam Tão tão maleáveis. maleáveis, ficam travadas. Então, o ideal é de 5 a 10, no máximo 15 dias, para a gente conseguir fazer essa fotografia belíssima. Pronto. Uma das perguntinhas já foi para você saber de como é que você vai se preparar, quando é que você vai entrar em contato. Muitas vezes gera na gravidez, porque na gravidez vai tirar aquelas fotos
de gestar, de todo aquele momento, seja sozinha, seja com o companheiro, seja com a família. Então você já tem a noção de como o profissional trabalha, e é uma fase muito boa para você conhecer. Mas também não precisa você estar gestante para conhecer o profissional. Começa a procurar ele nas redes sociais, tenta entender um pouquinho mais a essência, vai no estúdio, vê se tu se sente à vontade de tudo que você viu. Será que é verdade do que eu tô vendo? Então, isso é muito importante a gente conhecer o profissional. Então, como a gente já listou a primeira perguntinha, vou logo para a segunda, para aproveitar logo o embalo aqui. Vamos lá. Qual a diferença de um ensaio newborn humanizado de uma sessão convencional? A gente sabe que a gente vê ainda profissionais fazendo newborn, entre aspas. Isso mexe muito com a cabeça da mãe. Fora que no período do pós-parto, já da gestação, na verdade, a mãe já tem aquela confusão hormonal. Então já fica desequilibrada e ela fica sem saber para quem eu vou, para onde eu vou, será que ele é bom? E quando faz, não gosta, porque achou que era um momento humanizado e quando na verdade não foi. Diferencie para que a gente tenha essa noção. Fotografia é experiências, tá? A fotografia é experiências. Foto por foto qualquer pessoa faz. Então, esse primeiro momento que o bebê ele é acolhido, a mãe é acolhida dentro do estúdio, em primeiro lugar, eu não tenho tempo. Quanto tempo dura um ensaio newborn? Sei lá, ele pode durar 30 minutos, ele pode durar 3 horas. Então, a humanização do acolhimento com essa mãe, com essa família, quem vai dizer o tempo é o meu bebê. É isso mesmo. Gente, ele que vai decidir se está na hora dele dormir, ele que vai decidir, porque vai ter horas que eu vou precisar parar para ele tomar o peitinho dele, tem horas que eu vou precisar parar para limpar ele. Então, o acolhimento desse profissional é essencial nesse primeiro momento. A experiência de vida que essa mãe vai ter no meu estúdio tem que ser muito diferenciada e tem que ser muito especial. Já pensou uma pessoa chegar, olha a hora, não, porque eu tenho hora. Não, gente, não é assim. O tempo é do bebê. Para você ter ideia, o estúdio ele fica fechado. Só trabalha eu e o Vital no acolhimento desse bebê. Então, geralmente, quando eu faço um ensaio newborn, eu passo 3 horas com o estúdio fechado, sem receber ninguém. Primeiro, para a segurança desse bebê, que ele está ali, não está com as vacinas, tá? O ambiente tem que estar esterilizado e eu não posso receber qualquer pessoa de fora. Então, a mãe ela já se sente segura quando chega no estúdio, que vê um ambiente todo esterilizado, voltado para ela, só eu e o Vital ali, a gente sabe o que está fazendo, a gente tem confiança no que está fazendo, então a mãe se sente acolhida, e isso é que faz toda a diferença no nosso trabalho. E eu acho que a sensação, Karine, deve ser assim... Você, como faz o que você gosta, é dizer assim, como é prazeroso fechar 3 horas, sabendo que eu vou estar entregando o melhor. E eu sei que vai vir a sensação de você captou o que eu queria do meu bebê. Você captou o que eu imaginava, o que eu sonhava. E muitas vezes passa além Passa. do que ela esperava. Thaís, a questão não é os valores, a questão não é o tempo que você passa nesse serviço. A questão é você ser escolhida, olha que situação, você vai ser escolhida, Karine, para eternizar os primeiros dias do meu bebê. Gente... É grandioso mesmo. É muito grandioso. É algo extraordinário. Aí daqui a pouco você vai ver aquela criança com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, aí a ficha cai. Eita, eu peguei aquele bebezinho tão pequenininho e eu disse assim depois do ensaio, que tu cresça para o bem. Né? É muito gostoso, é muito gratificante. Isso faz toda a diferença. Eu consigo entender, porque como eu atendo os bebês no processo da amamentação, é a mesma sensação que eu sinto. É como se fosse meu afilhado e a mãe como se fosse minha amiga. Então, não é aquele tratamento de gato, é uma cliente e estás me pagando o meu trabalho e eu tenho que fazer o que... Não. A gente sente que eles sentem que a gente gosta. Isso. É o jeito de pegar, é o jeito de falar, é o jeito de orientar, é o jeito de acolher. O meu consultório também, ele fica fechado. Não é recepção lotada, eu só quero aquele horário com aquela família, com aquela mulher, com aquele bebê. Porque eu sei que a minha entrega tem que ser para com eles. Isso. E não tá preocupado o bebê que tá chorando na recepção e que tá atrasado o meu atendimento. Então, se eles procuram um atendimento humanizado, é sobre isso. Isso. É sobre isso. É a gente entregar a qualidade que ele busca, não pelo preço, mas porque eles merecem.
Não é o bebê, Não. é o único bebê. É. Entendeu? E é sobre isso. Tem que ser o único. Na minha vida, e assim, cada bebê, cada cliente é único. A experiência é única. Depois que a gente começa a entender essa prática do acolhimento, da exclusividade, da atenção, do momento privado para aquele bebê com aquela família. Quando você acolhe aquela mãe e o bebê no estúdio, considerando que ainda estão assim num período bem delicado do puerpério, em que situações você presencia ao ponto que pode impactar e você diz, nossa, aqui é uma prova de profissão que eu tenho que aqui fazer meu jogo para trazer de novo a harmonia, porque muitas vezes no puerpério já é difícil. Muito. A mulher ela já vem assim nervosa, às vezes apreensiva pelo que tá fazendo e pelo que ela tá passando em casa. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas às vezes ela vem só para ser ouvida. E muitas vezes se impacta num trabalho que não é seu, de Isso. estar ouvindo, de estar para poder pegar o bebê, porque o bebê ele sente quando a mãe não tá bem. E ele não reage ao que você quer que ele reaja. Como é que você lida com essas situações? E assim, o que te chamou mais atenção para dizer assim, não, aqui o bicho pegou e agora eu tenho que fazer meu jogo de cintura para a coisa voltar. Me conta. Eita, Thaís, a fase do puerpério é muito difícil. É muito difícil porque é muito hormônio na cabeça da mulher, é muita informação, é sonhos que ela tinha lá atrás, é sonhos que ela tem, que ela quer fazer, é um bomba de informações ao todo tempo. Sim. E eu me apego, às vezes, não só ao acolhimento da mãe, mas da avó. Eita, que Sim, essa daí você pegou no ponto que eu também sinto. A avó. Por que, Karine? A avó. Porque a avó, ela tá ali na fase dela de proteção. Isso. Ela quer proteger a filha, ela quer proteger o neto. Ninguém chega perto, sabe? E às vezes, essa avó que vai para o estúdio, em sua maioria das vezes, ela vai para o estúdio. Ela vai. E quando a gente chega, que eu tô lá com máscara, e eu vou pegar no bebê, sabe? Algumas vozes fazem assim. É, ela tira. Aí eu vou, abraço a avó. Aí eu abraço a avó, dou um beijo na cabeça da avó. E aí, vó, tá bem? Ela disse, tô, e eu quero que meu neto continue bem. Aí sai, vai ter que ter bem mesmo. E aí a mãe, do outro lado, já começa a ficar estressada. Faz, mãe, entrega o menino! Isso. Aí eu disse, não, vó, entrega não, fica com ele aí no colo, vamos acalmar ele. E aí a gente começa a explicar para a avó que o ambiente está esterilizado, que eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Que eu passei cursos para fazer aquele momento, até o ponto que a avó faz isso. Ela entrega. Ela entrega. Aí a mãe, ela começa a se acalmar. Né? E a mãe, muitas vezes, começa a chorar, não, Karine, porque a informação está vindo assim, ela não queria que eu viesse fazer, porque o meu bebê está com 6 dias de vida e que não tem ainda as vacinas, e que se acontecer alguma coisa, se ele pegar alguma coisa, é culpa minha. Né? Porque na maioria das vezes a culpa é sempre da mãe. E o povo esquece do sonho da mãe. E aí a mãe, ela começa assim. Aí eu digo, pronto, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ali. A gente vai dar um peitinho ao nosso bebê, enquanto eu organizo tudo aqui. E aí, quando a gente bota uma música que diminui a luz do estúdio, que ela se sente à vontade, aí aquele sonho começa a voltar na cabeça dela. A vozinha e o pai que está ali já começa a se conectar e a energia e a áurea voltou. Quando a gente pensa que não, o meu bebê já está entregue. Né? E esse momento é muito especial. Então, o que é que eu posso dizer para essa mulher? É normal. É normal. Toda mulher já passou por isso. Toda mulher ela já teve aquela bomba de hormônio, aquela vontade de explodir, aquela vontade de esganar. É normal. De querer chorar, de querer abraçar. Isso é normal. Entendeu? E então ela se sente muito acolhida, principalmente essa fase do puerpério. A gente tem que ter um cuidado muito grande, um cuidado muito especial com cada mulher. E eu sinto também nas vozes, na minha consulta também.
Primeiro, assim, que eu sempre recebo aquela coisa, ela não tá sabendo de nada, porque eu passei por isso, ela vem com essas coisas, tu tá viva até hoje, porque tá na fórmula, porque eu dei coco amarelo, porque tu tava amarela, vem aquelas histórias. Sempre. Mas quando as pessoas conhecem o trabalho da gente, e agora falando sobre o meu, a gente não recebe primeiro o bebê, Isso. a gente recebe quem tá mais apreensivo, e são as avós. A gente primeiro fala com as avós, fala com os pais, pra depois eu chegar no bebê. Então, minha consulta é a amamentação pós-parto. Mas eu nunca chego no bebê de primeiro. Eu tenho que chegar na avó, que já Isso. vem com um misto De de informações. muito mito e informação Informação. agregada uma atrás da outra. Vem a mãe, que ela não se sente mãe do bebê, Isso. porque a avó não deixa ela ser mãe. Vem o verdade. pai, que não consegue ser pai, porque se ele tomar o ar de autoridade como marido e como pai, vai ser o vilão da história. Isso. E quando eu pego este momento e eu enxergo o quanto tá carregado, eu disse, vamos lá, gente, vamos entender. Vó, como é que foi tua amamentação? Aí eu já pego dela. Aí ela vai contar, vai contar, vai contar. Como é que a senhora tá vendo a situação dessa mãe agora, que é sua filha? O que é que tá acontecendo? Não, porque ela não faz isso. Porque... Agora, vamos entender do passado para agora. O que foi que mudou? Para eu poder chegar na profissão que eu tô e sua filha me buscar. Quando todo mundo entende o que é que vai acontecer, eu vou pro bebê. E muitas vezes é o final da minha consulta. Que é o mais fácil. Aí a consulta todinha de 1h30 foi só a avó, os pais, depois vem o bebê. Thaís, tu perdeu a maior parte do... Não perdi. Isso. Eu ganhei levando a informação agora Isso. concreta. A mesma coisa é você. Você não perde tempo passando do horário que já era para ter começado com o bebê, não das 3 horas que eu falo, mas daquele momento, vamos supor, passou 1 hora conversando. Mas aquela 1 hora são 1h30, 2 horas produtivas que você vai ter com o bebê. Porque a parte que estão com o bebê já estão tranquilos. Isso. Então muda todo o cenário. Muda. Aí eu começo a imaginar, e você contrata uma pessoa que não faz humanizado, é horário regrado, as fotos não saem bem e o bebê ele não acalma. Porque criança é muito áurea. A criança, ela é áurea. É. Ah, mas não entende. 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 Muitas mães chegam lá no estúdio e fazem assim, Karine, tu conversa muito com o bebê. Isso. Sabe? Oi, bebê, e aí? Como é que você tá? O que você dormiu? Dormiu bem? O pessoal às vezes acha estranho. Louca, acha a gente de louca. Acha estranho. Mas não sabe como é gostoso aquele contato. Não sabe como é gostoso. Aí, às vezes, faz assim, quando chega 2, 3 meses, e quando 3 meses o bebê ele não enxerga. A gente sabe que não enxerga. Mas quando eu falo assim, bom dia, bebê! E aí? Veio fazer foto hoje? O bebê já tá rindo. Já tá rindo porque conheceu a minha voz, conheceu o jeito do lugar que ele se sente bem, minha gente. E isso faz muita diferença. Você não tem noção como essas crianças são inteligentes. Tu consegue entender, Karine, também, quando tu pega essa mãe gestante e tu já trabalha com ele, porque o bebê ele escuta desde a barriga, desde que desenvolve. Esse bebê vem pra ti pós-parto. Você já notou, na verdade o nome é notar, você já notou que esse bebê ele te responde com muito mais rapidez ao ponto do jeito que você fala? Muito. Geralmente, quando uma grave linda chega lá no estúdio, a primeira coisa que eu faço é, o bebê é um menino ou uma menina? Ah, é uma menina, Karine. Como é o nome dela? Ah, é Ellen. Tá bom. Então, olha, coloca a mão na Ellen. Papai, chega perto da Ellen. Então, não é a barriga. Isso. Todo momento é Ellen. É Ellen. E aí, quando Ellen volta, que eu... Oi, Ellen! Você chegou, titia. Eu tava ansiosa para lhe conhecer. E, às vezes, na sua maioria, sai um sorriso sem querer. E os pais se encantam com isso. Mas é a conexão que você começou a criar com aquele bebê dentro da barriga, minha gente. É sobre isso. Faz muita diferença. Porque eu sinto também, quando eu pego os casais grávidos, a gente não trata com barriga. Traz essa criança para o meio da consulta, para o meio do momento. Ela está desenvolvendo. Então, o intraútero faz uma criança, um adulto, a partir do momento como você lida com ele. Se você só lida com ele quando ele está fora neste mundo, a criança já não entende mais quem são os pais. Porque tem uma rotina antes dele chegar,
Quando ele chega, todo mundo quer mudar. Isso. Aí todo mundo age na barriga ou conversa. Eu passei muito isso na UTI, quando eu trabalhava no hospital, na UTI Neo. Bebê nasceu, o pai chegava e ficava assim: pode conversar, pai. Não, mas ele não vai saber. Eu digo: você conversava na barriga? Bom dia, papai. Boa noite, papai. Tô saindo, tô chegando. Como é que você tá? Dava um beijo. Ela não mexia? Porque agora, aqui fora, você só vai olhar. Ela vai querer que você fale. Então, essa essência que a gente tem como profissional de tratar desde a gestação, isso traz um elo muito grande. E é conexão. Conexão, total. E a conexão, ela faz a gente sentir que a gente, oi, tô com a mesma tia que eu tava antes E tá tudo e bem. tá tudo bem. É. Então, eu vou ficar à vontade, porque eu sei que eu tô com a pessoa que cuidou da minha mãe e eu lembro, porque eles lembram, são memórias afetivas desde a gestação, e eles começam a entender, tô no meu lugar que eu tô bem, e ele começa a dar sinais. E de 3 horas, eu acho que 1 hora, 40 minutos já entrega. Isso. É verdade. Na maioria das vezes. Porque Na ele já maio- sabe o lugar. A maioria das vezes ele se sente muito bem. Quando é assim muito rápido, qual é a sensação dos pais assim, dizer assim, já? Não, eu levo o nome de encantadora de bebês, É né? não. Porque às vezes chega chorando e chega agoniado. Aí diz assim: ô Karine, quanto é 1 hora pra tu lá na madrugada, lá em casa? Eu boto pra rir. Aí eu digo: minha gente, não. Ou então é essa manta aí que tu tá usando, porque ele ficou, aí tu faz tudo e Eu ele tenho que tá aí comprar essa quietinho. manta também. É, entendeu? E às vezes é a áurea, muitas vezes é a conexão que faz toda a diferença. É A gente energia nem sabe. também. A energia. Quando a gente entra num lugar que não é energizado assim, de coisa boa, a gente já sabe. A gente velho sente, né? Eu sinto. Eu sinto também. É. Eu Tá sinto. aqui, ó, num ambiente desse É, aqui, tô muito tranquila. Ah, que Um ambiente bom. muito gostoso. É, aqui é maravilhoso. Todo mundo que, até eu, que pra eu estar aqui, eu também fui entrevistada 2 vezes antes. Não cheguei aqui e virei logo a apresentadora do Tá Juntos. A mesma sensação que você tá sentindo aqui, e a maioria eu senti. A energia é Que boa. lugar gostoso. Todo mundo é uma energia de família, de Isso. acolhimento. O lugar faz a gente se sentir na sala de casa. É muito bom. E a energia das pessoas contam muito. Isso. Se você, como profissional, você sabe quem trabalha com você no estúdio. Alguém que atende, embora que você feche, sempre você vai ter que ter uma pessoa, se não for vital, vai ter alguém que vai estar do lado. Imagine se fosse uma pessoa que não fosse receber bem o outro enquanto que você fotografava. Não fluiria. Não. Não fluiria. A importância de você saber quem também está no estúdio. Isso. Porque isso joga a carga de energia. E o bebê sente, porque vai refletir na mulher, vai refletir na avó, vai refletir no pai, e o bebê já sente que tem algo de errado. Foto por foto, qualquer um faz. Entendeu? Captar a essência que é difícil. E é tão ruim quando a gente procura uma pessoa, maqueia na rede social, e quando tu conhece assim de verdade, é totalmente uma cara manchada, uma outra visão. Então, a essência da gente, principalmente a sua, quando você passa nos stories, olha, ela não era essa pessoa de pôr stories, não, viu? Não era mesmo. No meu tempo, ela não falava nos stories, não fazia vídeo, não fazia live. Ela agora tá fazendo tudo. Pra ela estar aqui hoje, É que meu Deus, é uma evolução. clientes e amigos vão falar bastante, viu? Vai falar bastante sobre Porque, olha, isso. pra ela chegar aqui e falar do trabalho dela, com essa leveza que ela tá mostrando aqui, que por dentro ela pode estar mega nervosa. Mas, assim, a leveza dela mostra. Não é Karine. Vocês não conheceram Karine antes dela estar aqui. Porque, É olha, verdade. lhe ver aqui, É uma luta. falando sobre o seu trabalho, com um sorriso de canto a canto e muito leve, entre aspas, porque eu sei que não tá tão leve assim, mas de uma forma assim, muito, muito tranquila, é outra Karine. Falar do que a gente gosta. Fazer o que a gente gosta é bom demais. O que é que te impedia antes? De falar, né? Eu acho que porque, assim, quando eu cheguei a Carpina, Carpina é um mantra de muitos fotógrafos o tempo todo, né? E a ideia da Speed, às vezes, a mulher muito rejeitada nessa área da fotografia. É muito difícil você se manter na sua área quando ela tem um certo domínio masculino. Aham.
né? E o Vital, professor de fotografia, grande fotógrafo, meu professor, e eu tenho a sorte de ser o meu marido, ele me incentivou bastante a isso. E Vital dizia assim: você tem uma áurea e você tem uma energia muito gostosa, você tem que botar isso para fora. O que é que você gosta de fazer? Aí eu disse: eu gosto de ver mulher bonita. Né? Quando você passa, você diz: que mulher bonita, gente. Aí eu queria que toda mulher se sentisse assim. Vital disse: então investe na tua área. E aí eu comecei a investir na área de gestante, Uhum. da fotografia de gestante. E eu comecei a me sentir bem com isso. Cada mulher que chegava lá deprimida: não tô feia, eu não sou uma grávida. Ai, mulher, é muito feia mulher grávida. Aí eu fazia: não, você é uma grávida linda. Eu vou te deixar linda, você é linda. E aí ela se deixava fotografar e aquela autoestima voltava. E quando ela via o resultado das fotos, chegava lá no meu direct: Karine, que gostoso esse momento com você, foi muito bom, não sei o quê. E eu comecei a ficar mais leve e Ter botar a cara propriedade. mesmo, botar a cara de dizer: ó, a fotógrafa sou eu que faço isso aí. Por quê? Porque minha cliente, ela se sentiu bem, minha cliente estava massa e deu um ensaio maravilhoso e teve coisas maravilhosas e surgiu. E na maioria das vezes a mulher, ela diz assim: só podia ser mulher para poder me entender. É sobre É isso. sobre isso. E aí eu comecei a botar de fato a cara nos stories para as pessoas perceberem que a fotógrafa do estúdio sou eu, tem o Vital também, que está na área externa, mas lá é de mulher para mulher, sabe? Eu tô no comando e tá tudo certo. É sobre isso. Quem é Karine hoje depois de botar a cara a tapa? Karine hoje é uma profissional realizada em muitos feedbacks de muitos clientes que passam pelo meu estúdio. Karine é psicopedagoga de profissão, mas fotógrafa convicta de convicção, né? Que ama o que faz, que vê em cada retrato a satisfação do seu trabalho. O que é que a Karine de cara a tapa mudou de antes para agora em algo de essência para melhor? Gente, que pergunta. Há alguns meses atrás eu fiz um ensaio meu, da minha idade já elevada, e eu disse a meu marido que eu queria passar a minha essência das minhas diversas, porque a mulher é fases, né? Ela tem muitas Ela tem facetas. muitas. E eu tive muitas. Então, em cada ensaio desse que eu fiz, eu coloquei um pouco da minha personalidade, da minha história. E quando algumas viam lá essas fotos, aí fazia assim: Karine, tu é linda, meu Deus, tu teve coragem. Aí eu até brincava: de coragem eu tenho, não tenho dinheiro, tá? Isso aí é só questão de você se deixar fotografar. Sim. Então, isso aí veio me ajudar bastante na minha autoestima hoje, na minha vida, de me sentir bonita, de me achar linda e dizer assim: eu sou massa no que eu faço. E faço porque faço com amor, e isso faz toda a diferença na minha vida profissional. Então, como mulher, você sentiu muito mais encorajada de fazer o que você não tinha antes coragem. Foi a coragem que mudou mais? Ou foi algo que estava assim mais escondido em você, que você tinha medo de colocar pra fora e quando você colocou, você disse: ai, me encontrei, porque eu acho que agora eu tirei todas aquelas travas que eu tinha e agora eu tô me sentindo eu. É como se eu tivesse saído de uma caixinha e tivesse visto aquela luz no fim do túnel. Isso mesmo. Pronto. Tu chegou num ponto aí. Eu vivia na minha caixinha, né? O meu marido, ele percebia o meu potencial, mas eu ficava com medo, eu ficava retraída. E ele disse: acorda, você tem que ir à frente, você vai à frente. E esse apoio dele foi muito Eu ia diferente. frisar isso agorinha. Ele me encorajou de uma forma que você não tem noção, né? E ele só veio, na verdade, acordar a mulher que existia em mim. Uhum. E a fotografia me ajudou nesse sentido. Hoje, eu sou uma profissional realizada, eu sou uma mulher realizada, sabe? Sem qualquer venda nos meus olhos. Eu faço o que eu quero, da forma como eu quero e do jeito que eu quero. E que eu sei que vai ser bom para mim e vai ser bom para os outros. Então, a responsabilidade em cima disso faz toda a diferença. Era nesse ponto que eu queria chegar, que você não tinha chegado ainda, porque a gente percebe. Quem lhe conhece antes de você colocar a cara a tapa
E agora, você estando aqui, disseminando o seu conteúdo para as pessoas, a gente sente isso. É como se você morasse na sua caixinha. Isso. E quando a gente lhe vê aqui, agora e também nos stories, a gente percebe, não é a mesma Karine. Ela desabrochou. E o desabrochar é Vital que tá por trás. Isso. Vital, ele é teu bálsamo. Vital, ele é tua âncora. Vital é o teu alicerce. Vital, ele é o teu caminho livre, sem nenhum empecilho e obstáculo. E todas as pessoas que estão ao redor sentem isso. Não tem nem como notar o quanto você fica diferente quando vocês dois estão fazendo também o mesmo trabalho. Dá pra sentir energia. Isso. Um se completa, né? A gente se completa. Muitos pais falam isso. Mas Fala é. isso. Quando vai ao estúdio, quando sente a conexão, o amor, o carinho, o afeto, o respeito. Não é nada ensinado. Não? É coisa vivida no nosso dia a dia. E isso, meu Deus, é algo maravilhoso É na uma vida da gente. dádiva mesmo, porque assim, tem muitas mulheres que passam por isso no pós-parto, de não ter um homem que apoie, que acolha, que incentive, principalmente nas escolhas dela. Como o ensaio do newborn. Agora você chegou a um ponto muito forte, porque isso, na maioria das vezes, é um sonho da própria mulher, né? E muitos homens não querem entender, às vezes pelo machismo, eu vou gastar, mas eu vou gastar para quê? Sabe? É um gasto desnecessário. Muitas vezes ele chega falando isso. Uhum. Chega lá no estúdio brabo falando isso. Eu não sei para que isso. Aí, na hora de escolher as fotos, não sei para que isso. Aí faz, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Aí a mãe fala assim, não, mas essa daqui não tá igual, não, mas deixa essa também que eu achei bonita. É. E muitas vezes os maridos são desarmados, minha gente, por aquela mulher que está ali, por aquele bebezinho. Ele fica tão encantado porque a mulher está tão encantada que ele se desarma. É. Na maioria das vezes é isso que acontece. E quando a gente fala nessa questão dos pais é porque eles não gestam. Isso. Eles não gestam. Eles não sabem a essência de gerar. Eles não têm a noção do que ver o bebê chegar. Pariu, colocou em mim, eu gerei. Então, eu passei por todas as etapas. Eu é que estou passando por todos os conflitos do puerpério, desde a gestação, por conta da alteração hormonal. Porque eu não posso ser um pouco ouvida, que é querer registrar os momentos que eu sei que mais tarde você vai gostar de ver. E é o que você disse. Quando bate as fotos e começa a enxergar como é o filho que tá lá, Isso. ele disse, eu quero mais uma. É entender. Então, pra gente realmente desarmar um homem, a gente tem que explicar a ele, às vezes, e às vezes nem serve explicar, porque mesmo explicando não vou entender. É verdade. Então tem que mostrar o trabalho já feito para poder entender o porquê daquilo ali da mulher dele. Pedir, exigir, querer. Então é muito mais do que colocar um bebê no mundo, é registrar aquela carinha linda, o jeitinho, o corpinho que volta tudo ao lugarzinho do amarradinho. Chega um certo tempo, ele não vai ficar naquela posição fetal. Ele não fica com aquele rostinho gostoso da gente ver, dar um cheirinho de... Ele vai mudar. E gravar esses primeiros detalhes, isso muda o homem também. Muda. A gente já teve caso lá no estúdio de homens brutos, como diz assim, bruto, de ver depois o impacto. Aí volta no estúdio e faz, Karine, tu faz quadro? Faço, mas eu quero um quadro grande. Aí a gente faz um quadro grande daquele bebê. Aí, aonde aquele pai colocou aquela foto? No escritório dele. Aí eu digo, não, mãe. Aí a mãe chega lá, bate a foto, só olha, Karine, aonde tá a foto? Agora não tem uma foto minha de casada, mas tem a foto de fulaninha lá. Aí eu digo, que coisa linda. Ele achou a conexão, ele achou lindo, ele achou maravilhoso, que levou para um ambiente de trabalho. Por quê? De repente, quando ele estiver estressado, ele vai encontrar um ponto de equilíbrio. Que é o bebê. Que é o bebê. E é lindo. E assim, é gratificante mesmo trabalhar com os bebês. Só quem não gosta mesmo, trabalha por trabalhar, não sente esse prazer, essa essência, essa conexão, esse bem-estar que ele devolve pra gente. É a gente voltar da nossa correria do dia a dia para a tranquilidade de um bebê. Isso. Porque o bebê não tem conta para pagar. É verdade. Ele não tem. A gente tem não só as contas, mas tem a rotina. E faz a gente ficar elétrico ao ponto de não saber o que é parar, respirar e ficar calmo.
e a gente olhar para uma foto de um bebê, é você se conectar e dizer assim, não, peraí, que nem tudo é essa correria louca, não. Tem essa calmaria, então eu preciso só olhar. Isso. E não fala nada, e muitas vezes só olhar. Só olhar. Para a última perguntinha Vamos lá. desse bate-papo da gente. A gente já falou algumas coisinhas dessa questão de segurança e acessibilidade. Mas quais critérios esses pais eles devem observar ao escolher uma profissional de fotografia que faz esse trabalho de newborn? Quais são os pontos assim chave? Thaís, sabe aquela trend de que primeiro você começa e depois você melhora? Na fotografia de newborn não tem isso. Primeiro você estuda, primeiro você se capacita, primeiro você busca o conhecimento. E aí depois só você melhora, melhora e melhora. Então, pais, muita atenção quando for procurar esse profissional. Primeiro, o ambiente é legal. O ambiente é um ambiente de estúdio realmente voltado para receber o teu bebê. Esse profissional, ele tem a capacidade de receber o teu bebê. Eu estou falando aí, esse profissional, ele estudou a anatomia do bebê, ele sabe como pegar esse bebê, sabe? Ele precisa entender as posições que vai botar esse bebê para que não cause danos à saúde do bebê. Então, não é qualquer pessoa, não é qualquer profissional que vá fazer essas fotos. Então, é essencial conhecer a estrutura do fotógrafo, conhecer o ambiente que o fotógrafo trabalha, saber se esse profissional é um profissional capacitado, se ele já trabalha com isso, se ele fez curso voltado a isso faz muita diferença. Por quê? Porque, de repente, aquele momento único que você queria viver, uma experiência que era para ser uma experiência maravilhosa, se transforma em algo que você vai ter um prejuízo lá na frente. Sabe aquela fotinha que a gente fazia assim, do sapinho que o povo fazia? A gente teve estudos que aconteceu muitos acidentes com esse tipo de bebê, entendeu? De fraturar coluna, então muito cuidado, gente. É muito cuidado. Um profissional, ele tem que ser estudado, ele tem que saber, tem que dar o currículo, sim. O currículo, sim, saber qual foi o curso que ele fez. Olha, você é capacitado, você já fez vários ensaios de newborn, né? Porque às vezes a mãe vem com aquela referência, aí eu faço assim, ela faz assim, eu quero essa foto, Karine. Não é assim que funciona o ensaio newborn. O ensaio newborn, ele é único e exclusivo. Vai depender de cada criança. Isso. Às vezes dá para se fazer e às vezes a criança não aceita. E o fotógrafo, ele tem que estar com a cabeça conectada na sua prática, na sua ética e no ser humano como pessoa. Então, nada de que primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Não. Primeiro a gente se capacita, primeiro a gente busca o conhecimento e depois só melhora, melhora e melhora. Vocês conseguiram entender o poder que tem o profissional fotógrafo? E quando a gente escolhe uma mulher, é mais por isso. É por nós mulheres que estamos passando pela fase do puerpério, nós mulheres que estamos gestando, nós mulheres que queremos uma essência feminina para poder... Embora que essa fotógrafa ela nunca tenha sido mãe, porque eu trabalho com amamentação, não sou mãe. Mas a gente precisa trabalhar com o que gosta. Não sou mãe, mas eu amo o meu trabalho e minhas pacientes sentem. Então, Karine, ela tem história de ser mãe, mas se ela não fosse mãe, ela trabalharia com o que ela gosta. E a gente sente também a essência. É você investigar. Então, para eternizar esses momentos, não é simplesmente a gente bater uma foto. Todo mundo sabe bater uma foto. Karine, várias vezes isso aqui. Mas saber pontuar e deixar com o olhar profissional, só o fotógrafo profissional que estudou para essa área, ele vai saber. Então, não é só pegar, enrolar o bebê e colocar na posição. E eu sei desses momentos de fraturas, de incômodos que traz pro bebê. Só que você, do outro lado, não sabe. Você não tem a obrigação de saber. Você tem a obrigação de procurar um profissional que lhe oriente, lhe informe o porquê não vai utilizar aquela foto que você escolheu. Porque cada vez, gente, trabalhar com saúde... eu vou estar falando aqui de algo baseado em evidência, mas daqui a pouco está saindo um artigo científico na minha frente do que eu falei, mas não é porque eu estou falando besteira aqui não, é porque até o momento é o artigo que saiu e a informação que eu sei.
Mas vai sair um outro daqui a 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, que eu já tenho que saber procurar ele depois para poder eu me apropriar da informação e mudar o meu conceito. Então, a gente sempre está em evolução. Então, quando você for procurar um profissional que trabalhe nessa área, investigue, stalkeie, faça isso, tudo na vida é stalkear. Não é mamãe mandou e eu escolhi, vou pegar isso daqui. Não é assim. Se você procura um ensaio humanizado, tem vários pilares para se ser humanizado. Karine aqui disse vários. E você tem que ter esse olhar também de calma. Não vá não vá às pressas. Não precisa. O momento ele tem que ser registrado da melhor forma possível. Karine, muito obrigada Eu que agradeço, por você bebê. estar aqui. Obrigada. Porque, assim, trazer você aqui é sobre essa mudança sua. É sobre saber que Karine que está comigo hoje não seria aquela Karine travada que não passaria a essência do seu trabalho hoje para elas lhe assistirem. É verdade. Então, quando eu pensei nisso, porque sempre, geralmente, quando as mães vêm falar comigo e quer de carpina, então, eu já tenho você como referência por você ser mulher, por você ser a essência do que você entrega e por você conectar os bebês a você. Então, eu tenho essa referência. Não é simplesmente porque você bate uma foto bonita. É o antes que prepara. Então, é esse antes que brilha os meus olhos quando eu falo do seu nome, quando eu falo do seu trabalho. Eu não falo muito de Vital, porque Vital é um homem, vai fazer mais o externo, mas o que me pega é os bebês. Isso. E quem faz o trabalho não é Vital, é você. Então, quem agora vai lhe conhecer... Minha gente, quando eu falo agora, não é porque ela mudou de 6 meses pra cá, não. Tem 1 ano, 2 anos pra cá, mas assim, é uma outra Karine. É uma outra Karine. Desabrochou, né? Desabrochou. Você tá desabrochada. É um girassol de verdade. Que ele brilha e ele não fecha os olhos. É sempre aberto, mas com um brilho no olhar. A gente percebe, o sorriso vai junto com o sorriso dos olhos. Que antes era meio acanhado, que a gente dizia assim, nossa, a gente sabe que ela tem que entregar, mas ela não consegue. Mas assim, hoje a gente começa a enxergar e é por isso que eu queria trazer, porque eu sei que aqui elas vão conseguir também sentir a tua essência. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. E levar essa informação é ouro. Porque falar de newborn é saber também quando procurar, como procurar e quem procurar. Thaís, eu que agradeço. Que canal maravilhoso. Essa ideia do Tá Juntas. Porque a gente precisa de um canal de comunicação desse jeitinho, de mulher voltada para mulher. E é muito bom. Eu tenho passado o canal para minhas clientes, Ai, têm que gostado. bom. As clientes, Karina, às vezes eu estou amamentando e deixo lá, Ai, que escutando. delícia. E isso é muito bom. Esse desabrochar também foi muito gostoso na minha vida. E eu espero de coração que eu seja o exemplo para muitas mulheres, Você muitas já está profissionais. sendo. Muitas profissionais que desabrochem. Fique com medo, não. Que a gente precisa passar por essa evolução no nosso dia a dia. Você, Thaís, eu tenho em você uma profissional maravilhosa. Obrigada. Tanto eu falo muito de você nas minhas sessões, falo, te indico pela profissional que você é, pela pessoa que você é. E isso faz muita diferença no seu atendimento, você não tem noção. Muito obrigada. Gente, é com esse final aqui maravilhoso, porque aqui isso não é trocas de fakes, não, isso é totalmente verdadeiro. Eu sei que vocês sentem que são verdadeiro. Então é com esse finalzinho aqui desse programa maravilhoso que eu me despeço. E eu espero que vocês possam compartilhar muitos com Gravilindas, pegar já o bordão de Karine. Isso. E também com mulheres que estão ali amamentando nos primeiros dias e estão indecisas ainda em quem procurar. Não precisa sair daqui para Recife, se você não tem a condição, ou colocar um bebê no carro para poder pegar um trânsito e também ter que tirar o bebê da cadeira durante o carro em movimento para poder amamentar. Então você pode muito bem aqui na cidade procurar um profissional que tem essa excelência, essa expertise, esse olhar humanizado. Então não se desloque daqui para lá. Valorizem as pessoas que são daqui da nossa cidade. Tem muitos profissionais bons como Karine. Então, um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.